Lá no alto, eles dominaram os céus, 3 caças lendários da Segunda Guerra Mundial e um gigante que ousou tocar o céu. Hoje você vai cruzar os céus da Segunda Guerra ao lado dos 3 caças mais icônicos da história e do maior avião já construído, destruído pela guerra, mas que continuam vivos e potentes nas mãos de quem se recusa a deixar a história cair no esquecimento. Nas mãos dos aeromodelistas mais apaixonados do mundo, essas máquinas continuam voando. São histórias de ousadia, inovação e coragem, de homens e máquinas que desafiaram os limites, e de um tempo em que voar era mais que missão, era destino. Aeromodelistas apaixonados, como nós, mantêm acesa a chama dessas lendas, desafiando o tempo e a gravidade. Neste vídeo, você vai voar nos detalhes e nas curiosidades que fazem do Spitfire, do Focke-Wulf FW-190, do P-38 Lightning e do imponente Antonov An-225, algo muito além de aeromodelos. Eles são símbolos de bravura, de inovação, de história viva. Cada um desses titãs da aviação tem uma lição para te dar, um eco daquele tempo em que você olhava para o céu e sonhava em voar. Talvez essa chama ainda esteja aí, esperando para reacender ou até te lembrar por que você entrou nesse hobby. Então prepara o rádio, afina os ouvidos, porque quando essas lendas ganham vida na pista, não tem como ficar indiferente. Hoje a gente não vai só assistir, hoje a gente vai voar com as asas do tempo. Entre tantos aviões que marcaram a história da aviação, alguns se destacam não só pela engenharia, mas pelo que representaram em momentos decisivos. E se tem um caça que simboliza isso com perfeição, é o Supermarine Spitfire. Ele não era apenas mais um avião de combate, ele era o grito de resistência de uma nação inteira, um rugido de esperança cruzando os céus quando tudo ao redor parecia desmoronar. Criado pelo engenheiro Reginald Mitchell, o Spitfire surgiu no momento em que a Europa mergulhava em tensão, mas não foi criado às pressas, foi esculpido com precisão, com sua famosa asa elíptica que cortava o ar como uma navalha, seu nariz alongado, abrigando o lendário motor Rolls-Royce Merlin, e uma estética que fazia dele um verdadeiro cavaleiro dos céus, um som que inspirava tanto medo quanto esperança. Isso marcou a chegada do Supermarine Spitfire. Esse avião não só voava, ele encantava. Enquanto caças inimigos travavam batalhas contra o arrasto do ar, o Spitfire parecia dançar. Ele era rápido, manobrável e, acima de tudo, confiável. Isso lhe permitia superar as manobras do inimigo, garantindo uma vantagem crucial. Podia fazer curvas mais fechadas, podia subir mais rápido. Era um verdadeiro predador dos céus. Era o sonho de qualquer piloto, uma máquina que inspirava confiança e admiração. E foi essa combinação que o tornou essencial durante um dos momentos mais críticos da Segunda Guerra Mundial, a Batalha da Grã-Bretanha. Ali, o céu se tornou o campo de guerra. A Luftwaffe alemã tentava dominar os ares e abrir caminho para uma possível invasão da Inglaterra. Mas quem estava lá em cima para defender cada centímetro daquele espaço sagrado? O Spitfire e os pilotos da Royal Air Force, jovens, corajosos, muitos com pouco tempo de treinamento, mas com um espírito que incendiava o cockpit. E entre esses poucos estavam eles, os homens e suas máquinas voadoras, combatendo a sombra com coragem e engenharia de ponta. E o mais impressionante, mesmo décadas depois, o Spitfire continua mexendo com a gente, especialmente no mundo do aeromodelismo, onde construir um modelo desses vai muito além de cortar balsa ou instalar eletrônicos. É respeitar um legado. Cada curva da fuselagem, cada detalhe da cauda, cada centímetro das asas tem uma história por trás. Voar um Spitfire hoje, mesmo em escala, não é só mostrar habilidade, é fazer uma declaração. Cada decolagem é uma viagem no tempo, cada curva no ar, um tributo àqueles que voaram antes de nós, e cada pouso, uma reverência à coragem de uma geração que usou a inteligência e o coração para virar o jogo. Prepare-se, porque ainda tem muito céu pela frente. Se o Supermarine Spitfire personificava a elegância e a esperança nos céus, o Focke-Wulf FW-190 era o gladiador implacável, imponente, agressivo e absolutamente letal. A Luftwaffe sabia que para dominar os céus, a velocidade pura não bastava. Era crucial ter resistência bruta, potência avassaladora e uma pitada de genialidade pragmática.
Foi nesse contexto que nasceu o Fokker 190, uma máquina que parecia ter sido esculpida para de guerra, sem concessões, sem adornos desnecessários. Tudo era função, tudo era eficiência. Cada linha, cada componente tinha um propósito bem definido, e todos eles gritavam eficiência alemã. Desenhado pelo engenheiro Kurt Tank, e rompeu nos céus com o rugido profundo de seu motor radial BMW 801, um verdadeiro trovão mecânico. Era forte, era rápido, e em pouco tempo provou ser superior ao então temido Spitfire MKV, uma notícia que caiu como bomba nos hangares aliados. Sua estrutura robusta era capaz de absorver danos que fatalmente derrubariam outros caças. E mesmo assim, ele continuava voando, resiliente e ameaçador. Seu armamento pesado, preciso e mortal, com seus 4 canhões e 2 metralhadoras, enviava uma mensagem clara aos pilotos inimigos. Aqui, quem dita as regras somos nós, mas o FW-190 não se contentou com a glória inicial. Ele evoluiu constantemente. O modelo D9, por exemplo, recebeu um motor ainda mais potente e flaps especialmente projetados para otimizar o voo em alta velocidade. O resultado? Um dos caças mais versáteis e temidos de todo o conflito. Uma verdadeira ameaça que atingiu o coração dos pilotos e forças aéreas adversárias da Alemanha, os aliados, mantendo-os em constante estado de alerta. Apelidado de Pássaro Açougueiro, era uma força dominante nos céus. Para os aliados, o encontro com o FW-190 foi um choque, uma surpresa amarga, que exigiu uma rápida e custosa adaptação de táticas e aeronaves. Ele superava seus caças em quase todos os aspectos, da velocidade à manobrabilidade em certas situações. Um piloto aliado descreveu o encontro com o Pássaro Açougueiro como ser atacado por um tigre, uma experiência aterradora que mudou a dinâmica da guerra aérea, forçou os aliados a inovar e desenvolver novas estratégias para neutralizar essa ameaça formidável. O reinado de terror do FW-190 pode não ter sido eterno, mas seu impacto na história da aviação permanece inegável, um legado de poder e engenharia que ainda hoje é estudado e admirado. Agora, imagine a ousadia de transformar esse monstro dos céus em um aeromodelo funcional. Não se trata apenas de montar mais um avião de controle remoto. É como domar uma fera mecânica em miniatura. No mundo do aeromodelismo, o FW-190 continua sendo um desafio que atrai os mais experientes e determinados. Seu design característico exige um equilíbrio preciso entre peso e aerodinâmica. O trem de pouso retrátil, as distintas entradas de ar laterais e o canopy arredondado, cada detalhe precisa ser reproduzido com fidelidade e funcionar com a lendária precisão alemã. Mas quando você acerta, quando você finalmente acerta, o resultado é um voo que arrepia até o mais cético dos observadores. Ele rasga o céu com uma autoridade inegável, como se estivesse abrindo caminho à força. Não se preocupa com firulas ou danças aéreas. Ele passa e você sente a presença imponente da máquina. E talvez seja essa a essência do seu encanto duradouro. Voar um FW-190 de aeromodelo é um lembrete de que nem sempre a beleza estética é o fator mais marcante. Às vezes, a força bruta, a confiabilidade inabalável e a determinação inabalável deixam uma marca ainda mais profunda na história. E se você conseguir fazer esse modelo decolar com limpeza, pousar com firmeza e responder aos seus comandos com precisão cirúrgica, você vai entender o que significa pilotar com responsabilidade histórica. Vai sentir o peso de comandar uma máquina que carregava consigo não apenas tecnologia de ponta, mas também estratégia militar, o medo dos adversários, o respeito dos aliados e uma rica estrutura de história nos seus comandos. E o 190 é tudo isso. E no apaixonante mundo do aeromodelismo, ele continua sendo reverenciado como o Pássaro Carniceiro, um avião que a história não esquece e que, quando ganha vida novamente nas mãos de um aeromodelista habilidoso, faz todo mundo parar para testemunhar seu poder renascido. Se o Spitfire cortava os céus com graça e o FW-190 impunha respeito com sua força bruta, o Lockheed P-38 Lightning simplesmente surpreendia.
porque quando essa máquina bizarra surgiu nos céus da Segunda Guerra Mundial, muita gente coçou a cabeça sem entender nada. Duas fuselagens esguias, conectadas por uma asa central, dois motores potentes e uma cauda dupla imponente, mas parecia uma visão de um futuro distante, uma nave espacial deslocada no tempo, do que um caça da década de 1940. Mas ele era incrivelmente real, e mais do que isso, era terrivelmente eficaz. Nascido da mente visionária da Lockheed e de uma exigência ousada da Força Aérea dos Estados Unidos por um caça-veloz com alcance estendido e capacidade de operar em grandes altitudes, o P-38 foi uma obra-prima da engenharia aeronáutica que, à primeira vista, desafiava a própria lógica. Como algo tão incomum poderia voar? Mas voava. E como voava? Impulsionado por dois motores, o P-38 atingia velocidades de quase 670 km, uma marca impressionante para a época. Subia às alturas com rapidez, patrulhava vastas extensões de território e atacava seus alvos com uma precisão cirúrgica, graças ao seu armamento concentrado no nariz, 4 metralhadoras .50 de grosso calibre e um canhão de 20 milímetros, disparando diretamente para frente, sem a complexidade da sincronização com as hélices. Para os inimigos, ele era um terror vindo do futuro. Para os pilotos aliados, um motivo de orgulho e confiança. O P-38 não era apenas um avanço tecnológico, mas também uma obra-prima de design e engenharia. Suas duas fuselagens e a nacelle central, suporte do motor fixado na asa das aeronaves, criavam uma silhueta inesquecível contra o céu, uma visão que inspirava tanto medo nos adversários quanto admiração nos aliados. O P-38 era uma fera veloz e fortemente armada, cuja velocidade e manobrabilidade o tornavam um adversário formidável em qualquer combate aéreo, com o alcance necessário para projetar seu poderio no coração do território inimigo. Sua capacidade de realizar missões de longo alcance com precisão letal era sua arma secreta. Uma combinação temível de poder de fogo concentrado e autonomia impressionante que podia mudar o curso de uma batalha. Agora, e quando essa maravilha da engenharia encontra o mundo do aeromodelismo? Aí, o desafio ganha uma dimensão totalmente nova. Construir um P-38 em miniatura não é tarefa para amadores. A estrutura dupla exige uma precisão milimétrica na construção. A simetria perfeita dos dois lados é absolutamente crucial. Qualquer desvio e o modelo simplesmente se recusará a voar. E a aerodinâmica complexa entre as duas fuselagens guarda seus segredos. Cada ângulo, cada superfície importa incrivelmente, mas quando você acerta, quando você finalmente acerta, é como testemunhar uma criatura mítica ganhando vida diante dos seus olhos. As duas caudas cortando o ar em perfeita harmonia, os motores, mesmo sendo simulações elétricas ou a combustão, rugindo em uma sincronia hipnotizante. O modelo dança no céu com uma elegância quase futurista, desafiando as convenções da aviação clássica, e a reação de quem observa, quase sempre a mesma, queixo caído em incredulidade, olhos brilhando de admiração, porque o Lightning é diferente de tudo. Ele é a prova de que ousar ir além das convenções pode gerar resultados extraordinários. É por isso que o P-38 toca tão fundo no coração daqueles que amam o aeromodelismo, porque ele fala diretamente com aqueles que pensam fora da caixa, que sonham alto e que não têm medo de desafiar a lógica estabelecida. E essa ousadia, essa coragem de romper barreiras, é o que mantém o aeromodelismo vivo, vibrante e infinitamente emocionante. O Lockheed P-38 Lightning permanece até hoje um lembrete voador de que o impossível, com a engenhosidade e a visão certas, pode sim alçar voo. O legado do P-38 Lightning continua a ser celebrado até hoje. Imagine uma aeronave tão colossal que poderia transportar um ônibus espacial em suas costas. Essa não era ficção científica, mas a impressionante realidade do Antonov An-225 Mriya. Mriya, uma palavra ucraniana carregada de significado, sonho. E se alguma vez existiu uma máquina voadora que fez jus a esse nome, foi este gigante gentil dos céus, a maior aeronave já construída pela humanidade. A história do Mriya remonta aos anos 1980, quando a União Soviética enfrentava um desafio logístico monumental: transportar as peças gigantescas do seu ambicioso programa espacial Buran, incluindo foguetes e ônibus espaciais inteiros. A solução, concebida com a audácia típica dos grandes projetos soviéticos, construir o maior avião do mundo. Simples assim.
foi além de todos os limites conhecidos da aviação. 6 poderosos motores turbofan garantiam a sustentação, enquanto 32 rodas distribuíam o peso colossal em solo. Sua cauda dupla monumental proporcionava estabilidade e sua capacidade de carga absurda, chegando a 250 toneladas internamente, permitia transportar itens inimagináveis, incluindo cargas volumosas fixadas no topo da fuselagem. Para se ter uma ideia da sua magnitude, ele poderia carregar o equivalente a mais de 7 Boeing 737 juntos. Sua envergadura de 88 metros e seu comprimento de 84 metros resultavam em um peso máximo de decolagem superior a 600 toneladas. Mais do que um avião, o Mriya era um verdadeiro colosso alado. Seu primeiro voo em dezembro de 1988 marcou o nascimento de uma lenda. Mesmo após o colapso da União Soviética, o Mriya continuou a cruzar os céus do mundo sob a égide da Antonov Airlines, transportando cargas extraordinárias, desde turbinas de energia e locomotivas até equipamentos médicos cruciais e até mesmo outros aviões inteiros. Durante a pandemia global de Covid-19, o An-225 desempenhou um papel essencial, voando incansavelmente entre países para entregar toneladas de respiradores, máscaras e suprimentos médicos vitais, demonstrando que sua missão transcendia a mera engenharia. Ele servia à humanidade em um momento de crise global. Mas em 2022, durante a trágica invasão russa à Ucrânia, o mundo assistiu com dor à perda do único An-225 operacional. Ele foi destruído no aeroporto de Hostomel, perto de Kiev, um momento de profunda tristeza, não apenas para a comunidade da aviação, mas para todos aqueles que viam no Mriya um símbolo de superação, inovação e a audácia dos sonhos humanos. No apaixonante mundo do aeromodelismo, você realmente achou que o maior avião do mundo ficaria de fora dessa homenagem em escala reduzida? De forma alguma. Reproduzir o Antonov An-225 em escala é um desafio reservado para poucos modelistas experientes, mas um motivo de imenso orgulho para todos que ousam tentar. Os alemães Michael Speyer e Christian Miss são exemplos dessa paixão audaciosa. Esses dois entusiastas da aviação dedicaram incontáveis meses à construção de uma réplica em escala 1/16 do Mriya, enfrentando testes complexos, cálculos precisos, ajustes meticulosos e muita dedicação. O resultado? Uma maravilha em miniatura com impressionantes dimensões. 5,30 metros de comprimento e um peso máximo de decolagem de 93,5 kg, impulsionado por 6 motores, 2 a combustão e 4 elétricos. E quando essa magnífica réplica alça voo, a emoção é simplesmente avassaladora. É como testemunhar o renascimento de um sonho. No mundo do aeromodelismo, projetos dessa magnitude representam muito mais do que pura habilidade técnica. Eles personificam coragem, persistência e uma profunda paixão pela aviação e pela história. Porque quem se dedica a construir um Antonov An-225 em escala não está apenas montando um avião de controle remoto, está reconstruindo um ícone da engenharia e da ambição humana. Está mantendo vivo o maior voo que a humanidade já ousou sonhar. E aqui no Aerocorneta RC, nós nos curvamos em reverência diante desse gigante eterno. Mas também aplaudimos de pé a ousadia de quem ousa fazê-lo voar novamente. As lendas que cruzaram os céus da Segunda Guerra e o gigante que tocou as nuvens continuam a inflamar nossa imaginação. Suas histórias de coragem, inovação e a busca incessante pelo voo nos inspiram de maneira única. E no fascinante universo do aeromodelismo, encontramos uma forma palpável de nos conectar com essa rica história. O aeromodelismo nos oferece a oportunidade singular de trazer à vida, em escala reduzida, as máquinas que moldaram a aviação. Cada detalhe replicado é um tributo à engenhosidade humana. Construir esses modelos vai além da montagem, é um mergulho na história, é entender a história do avião, ver como os caras pensavam na época e sentir um pouco do passado, uma forma de manter viva a memória dessas aeronaves icônicas. A dedicação e a paciência investidas na construção de um aeromodelo são recompensadas pela satisfação de ver a história ganhar forma em nossas mãos.
Esses modelos não são apenas representações estáticas, eles carregam consigo a essência de suas contrapartes em tamanho real, servindo como lembretes tangíveis da bravura dos pilotos e da visão dos engenheiros. Ao construir e pilotar suas réplicas, não apenas exercitamos nossa habilidade, mas também perpetuamos um legado, que a paixão que nos une em torno dessas lendas inspire cada construção, cada voo e cada encontro na pista. Nós cruzamos não apenas os céus, mas também as fronteiras do tempo, porque essas lendas não estão confinadas ao passado empoeirado dos livros de história. Elas vivem intensamente, ressoam nas pistas de terra batida dos aeromodelistas, ganham forma nas mãos apaixonadas que montam cada peça com reverência e ecoam nas oficinas improvisadas, onde cada parafuso carrega consigo um fragmento de sua história gloriosa. Pilotar é a recompensa, a sensação de controle e liberdade, a união perfeita entre homem e máquina. E cada modelo, do mais simples treinador ao mais complexo jato, carrega consigo a promessa de aventura e a lembrança de que o céu está sempre ao nosso alcance, que essa paixão continue a nos unir, a nos motivar e a nos levar cada vez mais alto. Porque no fim das contas, o aeromodelismo é isso, a celebração do voo em sua forma mais pura e apaixonante. Se este vídeo tocou sua alma de entusiasta, se acendeu em seu interior aquela chama irresistível de montar, de voar e de sonhar com os gigantes do passado, então não guarde essa emoção apenas para você. Compartilhe este vídeo com outros apaixonados, deixe seu comentário vibrante e mostre para aqueles que também sentem a falta daquele frio na barriga inconfundível que antecede a decolagem. E claro, junte-se à nossa comunidade no Aerocorneta RC. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas jornadas aéreas, onde continuaremos a trazer histórias que voam alto, com alma, com profundo respeito e com a emoção genuína que só o aeromodelismo pode proporcionar. Aqui, no Aerocorneta, o céu nunca foi o limite, ele sempre foi apenas o emocionante começo de uma nova aventura. Valeu e até o próximo voo!